TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos iniciando mais um encontro, uma entrevista, uma conversa aqui no programa Castelo Forte. Sempre é muito bom podermos ouvir de diversas pessoas que têm experiências de vida, conhecimentos, que podem compartilhar conosco e assim nos ajudam, nos estimulam, nos encorajam. Hoje nós vamos conversar com o Roque Lopes, uma pessoa que tem uma trajetória de vida com muitos desafios, muitos também ensinamentos e vitórias, que lançou recentemente um livro sobre a sua vida. E hoje nós queremos então conversar com o seu Roque, que pode assim também compartilhar conosco experiências que nos ajudam a lidar com vários sentidos da vida, não só a questão do uso do álcool, mas também a fé, a esperança, a luta e as vitórias. Seu Roque Lopes, obrigado por estar conosco aí no programa Castelo Forte. Tudo bem com o senhor? O prazer é todo meu, pastor. Fiquei muito envaidecido com o convite e vou procurar corresponder à expectativa. Se o senhor puder contar um pouquinho agora, logo no início, a história do livro, seu Roque. Tá. Eu lancei agora, a questão de um mês atrás, um livro cujo título é Nasci para o Quê? É uma autobiografia. Eu entendi que pelas experiências que eu tinha tido na vida, eu tinha obrigação, embora doesse muito em alguns aspectos, mas eu tinha que botar para fora e contar exatamente o que o álcool aprontou para mim. É uma história bastante comprida que eu vou tentar sintetizar. Eu era ainda bem pequeno, fiquei sabendo disso só mais tarde, e eu trocava com os meus irmãos lá em Cruzeiro do Sul, onde morávamos, eu trocava as barrinhas e os ovinhos de chocolate da fábrica Hensken por umas garrafinhas de licor que vinha dentro dos ninhos. Eu tomava todas as garrafinhas, as minhas e dos meus irmãos, e abria mão do chocolate. Só mais tarde eu entendi por que essa pré-disposição. Aquela tonturinha me fez muito bem. Depois, já menino, 10 anos, 11 anos, eu confesso que tenho essa lembrança, eu achava muito bonito os grandes, né, pai, mãe, os tios, né, quando comentavam que beber um pouquinho de aperitivo abriu o apetite. Foi uma coisa tão marcante que eu estou com 73 anos e ainda lembro. E eu me vali disso em algumas ocasiões que eu estava inapetente, para abrir o apetite, tomava aperitivo. E isso tornou-se um hábito, e eu terminei depois com 14, 15 anos de idade, eu fui convidado para ser orador da turma de formatura do ginásio. Naquele tempo se formava no ginásio com uma cerimônia pomposa. E eu fui escolhido para orador da turma. Me deu um estado de nervos muito grande, meu pai me ajudou a escrever um discursinho, eu botei no bolso do casaco, mas eu tremia muito e eu fugi lá do Colégio São José, meia hora antes, fui no Urso Branco e tomei 2 gin Guaraná. Gin, bebida alcoólica, misturado com Guaraná. Voltei para o salão de festas do Colégio São José, nem peguei o papel que estava no bolso. Eu fiz um discurso de improviso, fui muito aplaudido, as pessoas gostavam, depois me cumprimentavam pela forma como eu me expressei, como eu me comuniquei. Naquela ocasião, pastor, eu me tornei devedor de um agiota implacável. Você sabe como é que são os agiotas, né? Eles emprestam, dão, fazem de conta que estão ajudando e depois, mais tarde, apresentam uma conta quase sempre impagável. Eu fui para o Exército no ano que o Jânio Quadros renunciou. E nós ficamos de prontidão no Exército. E os comentários eram dos mais variados. Porta-aviões Minas Gerais está chegando em Touros, vai bombardear o Porto de Rio Grande.
e começou a dar pânico em todo mundo, desespero, brasileiros, lutar contra brasileiros, uma situação altamente constrangedora. E eu consegui uma licença lá no quartel para ir buscar umas roupas que eu tinha na pensão. Mas eu não fui na pensão. Eu fui num boteco que ficava logo depois, esvaziei o cantil. Cantil é aquele recipiente que a gente tinha na cintura com água, e troquei a água por cachaça. Aos 18 anos de idade, eu fiz isso e passei a tomar aperitivo no bico, todo mundo achando que eu estava tomando água, eu estava tomando cachaça, e fiquei tranquilo, todo mundo nervoso, preocupado, e eu tranquilo da vida, porque eu estava vivendo a minha tonturinha. Isso terminou continuamente me acontecendo. Eu fui cada vez bebendo mais, nas circunstâncias mais variadas. Eu fui jogador de futebol do Lajadense, eu era um bom jogador. Jogava com Paulo Rainer, com o Nestor, o Rogério, meu irmão, Sbaraini. E daria para citar pessoas maravilhosas. E eu fugia da concentração quando nós almoçávamos para ir tomar no boteco do lado um aperitivo. Lógico, a minha vida como jogador de futebol encurtou e ficou muito... E assim eu fui me tornando devedor do álcool, aprontei coisas horríveis. Né? Lá adiante, a minha mãe estava no aniversário e eu achei por bem levar um galho de orquídeas para ela. E eu tinha bebido demais. Quando cheguei na casa da minha mãe, entrei pela porta da frente, as senhoras das capelinhas de oração, as zeladoras, tinham ido lá para dar um abraço na minha mãe também. E eu não vi aquelas... O senhor sabe o que eu estou falando, né? Umas capelinhas. Eu caí em cima da primeira capelinha e aquilo fez um efeito dominó. Eu quebrei umas 20 capelinhas, caí bêbado no meio da sala da minha mãe. Terminei não cumprimentando ela pelo aniversário, né? E virei as costas e fui embora. Uma coisa assim, incontável dizer que uma pessoa que começou bebendo garrafinha de licor e depois tomou um gin guaraná para fazer um discurso, tenha chegado nesse ponto aos 30 e poucos anos de idade. Bom, eu aprendi durante o tempo que bebi que o álcool não tem criatividade nenhuma. Ele age igualmente na cabeça de qualquer pessoa. E não interessa o rótulo que o álcool ostenta na garrafa. Pode ser cachaça, pode ser vinho, pode ser cerveja, pode ser cunhaque, pode ser uísque. O que interessa para as pessoas é aquele efeito tonturinha que faz na cabeça. Para minha sorte, depois de muitas orações e de muitas tentativas, eu me rendi. Eu me rendi ao álcool numa situação degradante. Eu estava saindo da praia para vir para Lajeado com a minha família e começou a me dar uma tremedeira, era 9h30 da manhã, e eu senti que se eu não bebesse, eu não ia conseguir dirigir o carro de volta. Procurei dentro de casa, minha família tinha consumido com todas as bebidas. E aí o álcool parece assim que conversando no meu ouvido me disse assim: dentro do saco de carvão, lá na garagem, nos fundos, perto da churrasqueira, tem meia garrafa que tu deixou lá, não te lembra? E eu me lembrei, pastor. Botei a família toda dentro do carro para vir embora. Fui lá nos fundos e quando tirei a garrafa de dentro do saco, estava ali ela, a minha salvação. Só que dentro dela, a garrafa destapada, tinha uma barata morta. E eu não tinha saída. Eu bebia e ficava vivo, ou não bebia e eu não ia ter condições. E eu bebi o resto da garrafa, meia garrafa de cachaça, até que a barata chegou assim a 2 centímetros da ponta do meu nariz. Eu conto no meu livro, a barata me salvou. É um capítulo que eu coloco aqui. Eu saí da garagem, fui lavar as mãos, porque estava com as mãos sujas de carvão, e me olhei no espelho e vi aonde eu tinha chegado. Digo, não,
Agora não está mais. Voltei de Arroio Teixeira, era a praia que veraneávamos, cheguei em Lajeado, fiz as minhas malas, eu já tinha conhecimento de um tratamento muito eficiente e eficaz na Clínica Pinel, uma metodologia chamada Vernon Johnson, de convencimento através dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, para fazer as pessoas se manterem sóbrias. Fiz a minha malinha, me internei em Porto Alegre. Agora, dia 5 de janeiro, falta um mês, vai fazer 35 anos. Eu nunca mais bebi. Seu Roque, isso que o senhor menciona, aqueles comentários iniciais, aquelas coisas que às vezes as pessoas comentam nas festinhas, nas casas. O senhor falou daquela ideia que lhe passavam de que um aperitivo aumentava o apetite, aquela questão que falam às vezes que para mostrar que é homem tem que beber. Para ficar alegre tem que beber. Para festejar tem que beber. Para rir tem que beber. Exato. Para dançar tem que beber. Qual é a importância disso para as pessoas? Por que isso é tão importante observar esses comentários e onde é que está o problema nisso tudo? Quem pensa assim está pensando como eu pensei e vai se dar mal. Vai se dar mal porque a cobrança virá inevitável e inexoravelmente. O álcool vai mandar cobrança. Só que agora, pastor, um pouco diferente de 35 anos atrás, o álcool tem servido, isso eu aprendi durante o tratamento que eu fiz lá em Porto Alegre, o álcool tem sido o mestre-sala, o mestre abre-alas, desse desfile de infelicidades que vem depois, na bateria de trás. O álcool dá o ritmo. Só que hoje é inevitável que em festas, que eu tenho conhecimento que existem, o contato com a maconha. Um menino, uma menina que vai hoje numa festa social, vamos repetir, social, não consegue ficar só na bebida. Porque ela não consegue entrar no ritmo dos outros que fumaram maconha. E meses depois ela não consegue só com álcool e só com maconha entrar no ritmo daqueles que estão usando cocaína. E passado mais um tempinho, ela não consegue ficar só álcool, maconha, cocaína. Ela não entra no ritmo, ela não entra no embalo, como dizem, de quem está fumando crack. Então eu posso dizer com absoluta segurança, porque depois que eu voltei da Pinel, pastor, eu convenci um cara aqui em Lajeado a ir junto comigo para a Pinel em Porto Alegre e fazer o tratamento lá. E no dia que eu levei o cara e que fui buscá-lo, e ele tinha entendido lá em Porto Alegre como eu tinha entendido, que através dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos nós poderíamos refazer as nossas vidas, com luta, com sacrifício, mas viver de novo, honesta e decentemente, conosco mesmo. Porque a pessoa, depois de um certo ponto que bebe, ela não é honesta nem consigo mesmo, que fará com os outros. E eu terminei descobrindo nessa viagem para que eu tinha nascido. Era uma coisa que várias vezes eu tinha pensado, até sugiro que algumas outras pessoas repensem ou pensem, porque tem gente que vive, e desde que nasceu até o dia que morre, não para um minuto sequer para perguntar assim, mas Deus me deu essa vida para quê? Para mim ganhar bastante dinheiro, tudo bem. Que mais? Para mim ter uma casa bonita. Que mais? O carro importado mais bonito da cidade. Que mais? Uma casa na praia. Que mais? Viajar para a Europa. Que mais? Cara, só isso é muito pouco. Ganhar uma vida de graça, com as dádivas divinas, para viver, só isso é muito pouco. E eu terminei, para minha sorte, porque talvez eu não conseguisse ter sobrevivido, eu terminei descobrindo, quando ajudei a primeira pessoa, há quase 35 anos atrás, para que eu tinha nascido. E botei na cabeça que se eu tinha levado um, eu podia levar 2. E quem leva 2 leva 10, quem leva 10 leva 100, quem leva 100 leva 200. E eu comecei a maquinar, era só um sonho, depois virou-se uma ideia,
de construir aqui em Lajeado. De gente, eu não vou passar a vida inteira botando no meu carro os bêbados de Lajeado e de Cruzeiro e de Estrela e levando para Porto Alegre, né? E daí comecei a idealizar a construção da central. Foi uma coisa muito lutada, mas a comunidade deu uma resposta fantástica. Aliás, eu quero, sempre que tenho oportunidade, agradeço o voto de confiança que as pessoas da nossa cidade deram e dão sempre. Ideias boas para ajudar outras pessoas, para fazer caridade, para fazer coisa boa. A comunidade de Lajeado é magnânima. Magnânima. E aí surgiu a Clínica Central. Aí surgiu a Clínica Central. Nós conseguimos aquela área onde a central está instalada lá fora, e nós conseguimos edificar a central dentro de um ideal. Eu disse antes, no começo era só um sonho, depois se transformou numa ideia, depois essa ideia tornou-se um ideal, e do ideal nós transformamos ela numa realidade. Há 30 anos atrás a central foi inaugurada e funcionou e funciona até hoje. Seu Roque, infelizmente o nosso programa ele é muito curto para tanta coisa boa, interessante. Eu gostaria que o senhor ainda comentasse duas coisas. Primeira delas, a família. Muitas famílias têm o contato, têm a convivência com uma pessoa dependente do álcool, da droga. O que o senhor poderia dizer, assim, em poucas palavras, o que uma família que tem um membro que é dependente do álcool ou da droga, essa família deveria olhar para que lado, agir de que forma, fechar os olhos, fazer de conta que não vê, se desesperar? O que isso poderia dizer? A única coisa que não pode fazer é nada. A única coisa que não pode fazer é nada. Procure recurso. Aqui em Lajeado tem Alcoólicos Anônimos, tem o NA, agora tem o serviço do CAPS, que dá uma boa orientação. Procure a central, faça alguma coisa sob pena de perder o seu ente querido. E para as pessoas que ainda estão criando esses anjinhos em casa, eu me permito, se posso, dizer assim, com a experiência que tive lá na central, de quase 18 mil internamentos, enquanto eu fui presidente da central. E nós tratamos depois, além de alcoolismo, maconha, dependentes de cocaína e de crack. Esses que lá chegaram não aprenderam na vida a pedir nada por favor. Eles nunca pediram licença. E não aprenderam a dizer muito obrigado. Essa é a tônica, é o perfil da pessoa que chega lá. Sem limites. Ele é uma pessoa sem limites. Então, se eu posso dar um conselho hoje para os pais de hoje, ensine as crianças a dizer, por favor, com licença, muito obrigado. O primeiro passo vai estar dado. Sou pena de ali, quando tiver 10 anos, 12 anos, ele escapa no meio dos dedos, e gente para adotar os filhos da gente aí fora. Interessante isso, né, pastor? Está cheio. Está cheio de gente querendo adotar os filhos e os netos da gente. É triste isso, né? Vamos adotar eles antes. Seu Roque, para quem quiser ler um pouco mais dessa história, quem sabe até dar de presente esse livro, onde é que as pessoas podem encontrar, adquirir esse livro que conta essa história? Pastor, eu editei 2.000 livros. Já dei 1.500. Eu não vou escrever a minha história e vender para ganhar dinheiro, né? Os meus filhos me perguntaram quantos eu mandei fazer. Eu mandei fazer 2.000. 6 meses que eu não bebi. Eu não posso gastar 6 meses de bebida para fazer 2.000. Posso, né? Ainda ganho 34 anos e meio. Né? E eu ainda tenho uns 300, 400 exemplares na minha firma. Fica ali do lado da vidraçaria lajadense, quem vai para Carneiros. Só que quando a pessoa for lá para pegar o livro, eu faço muita questão de autografar, e eu vou dizer para ele assim, se tu quiser deixar R$10 para a central, eu aceito. Eu estou repassando, é um valor insignificante, mas que para a entidade, com as dificuldades que está lutando agora, eu acho que é muito importante. Eu me sinto honrado em recebê-los lá para fazer a entrega e autografar.
Seu Roque Lopes, muito obrigado por nesse momento aqui, até curto, compartilhar um pouquinho, uma partezinha da sua história. Eu acho que também uma história que motiva todos nós a continuarmos tentando cuidar bem das nossas famílias, daquilo que a gente fala uns para os outros e também desse perigo, daquilo que realmente pode trazer tanto dano para a nossa vida. Muito obrigado, sucesso também, no sentido de compartilhar ainda adiante aquilo que o senhor tem aprendido também através do seu livro. Eu lhe confesso que o sucesso eu agradeço, eu só quero ser bem sucedido, nada mais. Muito agradecido pela atenção. Olá, amigos, irmãos, irmãs em Cristo. Convido para o nosso momento de uma reflexão bíblica no final do nosso programa Castelo Forte de hoje. É um tempo em que muitas vezes nós temos pedidos e até mesmo lista daquilo que nós desejamos, não só no final de ano, mas em tantos outros momentos. Todos nós certamente temos alguma coisa que a gente gostaria de receber, de pedir, às vezes como um presente. Gostaria de sugerir que, além de nós termos uma lista daquilo que nós desejamos, que nós gostaríamos de receber, que tal se a gente perguntar o que Deus acha que nós precisamos? Não seria interessante nós fazermos essa pergunta? Que presentes Deus gostaria de nos dar? E que talvez não tenhamos percebido ou não nos damos conta de que existem presentes que nós precisamos mais em nossa vida do que talvez até mesmo aqueles da nossa lista. No Novo Testamento da Bíblia, na carta aos Filipenses, capítulo 2, nós lemos: o que eu peço a Deus, diz o apóstolo Paulo, é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim a vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Será que nós já pedimos, será que nós temos o desejo de que
o amor cresça em nossa vida mais e mais? Talvez a gente nunca parou para pensar nisso, ou até não imagina que é possível ter esse desejo, esse pedido. Que o amor aumente mais e mais em nossa vida. E aqui não estamos falando de um amor sentimental, romântico, mas acima de tudo de um amor concreto, de compromisso, de ação, de atitude amorosa. Que é aquele amor que Jesus Cristo viveu na prática e nos convida a agirmos de uma forma amorosa para com as pessoas. Esse é sim um desejo, faz parte da lista de Deus para nós. Crescermos na prática, na atitude amorosa, de respeito, de bem-querer, de agir em prol do bem da outra pessoa. Em segundo lugar, aqui também vemos que existe um outro desejo de Deus, que é ver em nós boas qualidades se desenvolvendo para a glória, para a alegria de Deus, o nosso Criador. Que desejo maravilhoso, que nos faz bem, que nos anima. Deus deseja que cresçamos em boas qualidades. E vejam que essas qualidades estão ligadas ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que deseja atuar em nós e produzi-las para que elas agradem não somente a nós, mas agradem primeiramente o nosso Criador, a quem nós devemos a vida, tudo que temos. E que essas qualidades assim façam também aquilo que Deus projetou elas para fazerem na vida humana, no nosso planeta Terra. Algumas dessas boas qualidades nós podemos lembrar de uma forma bem breve, olhando para Cristo Jesus. A qualidade de sermos pessoas justas, a qualidade de sermos pessoas humildes e a qualidade de sermos pessoas com espírito de serviço, gente que gosta de ajudar, de servir. Que esta pequena lista dos desejos de Deus para nós, os presentes dele para nós, possam fazer parte da nossa lista pessoal e que tenhamos um coração aberto e que nós possamos orar pedindo: Deus, ajude para que eu seja uma pessoa amorosa, ajude para que cresça em mim as boas qualidades que Jesus Cristo ensinou e deseja produzir também na minha vida. Amém. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.